Isso, a sua Bíblia em Romanos 8 e o seu material. Deixa eu ver assim, quem aí está com o livro do nosso evento? Faz assim, faz assim. Então você vai lá na página 6. A sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos 8 e o seu livro na página 6. É onde tem o texto, onde inicia o texto dessa nossa palestra. Queridos, a nossa intenção essa noite, sempre quando a gente vai ministrar na abertura de um evento, a gente tem que tomar cuidado para planejar aquilo que a gente vai falar, de forma que aquilo que a gente vai falar crie as condições para aquilo que as outras pessoas vão falar nos outros dias. Então, eu tenho a responsabilidade essa noite de estabelecer aqui com vocês algumas bases que vão equipar vocês, que vão preparar vocês para o banquete de verdade que vai acontecer a partir de amanhã de manhã, para aquilo que vai ser ministrado a partir de amanhã de manhã, através da vida do pastor Jason, do pastor Aguiar e do pastor Jodson. Então, a minha palestra essa noite tem a intenção de problematizar a questão da verdade, para que amanhã então, esses servos de Deus deem continuidade, estabelecendo parâmetros bíblicos claros do que é a verdade, de como a verdade opera, dos efeitos da verdade, enfim, tudo isso que vocês vão ter a oportunidade de desfrutar amanhã. E eu fiz isso, o título da minha palestra essa noite é uma pergunta feita por Pôncio Pilatos. Essa pergunta foi feita por Pôncio Pilatos, lá em João capítulo 18, por ocasião do interrogatório de Jesus. Jesus foi levado até Pôncio Pilatos para ser interrogado. Pilatos era essa autoridade romana, ele era representante dos interesses do imperador na Judéia. Então ele falava em nome do imperador, ele era uma pessoa muito importante, ele respondia direto ao imperador. E uma das funções de Pilatos na província da Judéia era exatamente fazer julgamentos. Então aquele é mais um dos julgamentos que tantas vezes vai ser executado por Pilatos. Quando os judeus não resolviam os seus problemas internos, eles tinham então que trazer, especialmente quando a situação envolvia pena de morte, porque apenas debaixo da autoridade da lei romana é que a pena de morte, a pena capital, era executada nas províncias, em toda a extensão do Império Romano. Então Pilatos Jesus vai ser trazido pelos religiosos da época, Jesus vai ser colocado na frente de Pilatos, Pilatos vai chamar Jesus para dentro do pretório e vai começar um interrogatório, um diálogo com Jesus, uma conversa com Jesus. É verdade isso que o pessoal está falando a seu respeito? Que história é essa que você é rei? Então você é rei de verdade? E aí Jesus vai conversar com Pilatos, e Jesus vai falar da natureza do reino dele. Jesus vai dizer, olha, eu não sou rei como eles estão dizendo que eu sou. Eu não sou mais um rei, mais alguém que se declara rei para tentar depor a autoridade do imperador romano. O meu reino não é desse mundo. Então Jesus não negou que ele era rei. A única questão é que ele deixou claro que ele não era um rei, como tantos outros haviam se declarado rei, para depor o Império Romano. Eu não sou um rei desse mundo, o meu reino não é desse mundo. Então, Pilatos conversando com Jesus Cristo, e Jesus diz assim para Pilatos, olha, aqueles que são da verdade, reconhecem o meu reino. Aqueles que são da verdade, ouvem a verdade. E aí Pilatos faz uma pergunta para Jesus. O que é a verdade? Eu preciso que você preste atenção assim nessa minha cara essa noite, para você entender algo que as letras do texto não permitem que você entenda de cara, mas algo que a maioria esmagadora dos grandes historiadores do texto bíblico, grandes pesquisadores do texto bíblico dizem. Essa pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Essa é a pergunta que finaliza a conversa. Depois que Pilatos pergunta para Jesus, você está falando aí da verdade, mas o que é a verdade? E o texto bíblico diz que depois disso,
Pilatos encerra a conversa e vai dar prosseguimento àquilo que nós sabemos que resultou na condenação de um homem inocente. O que tem na pergunta de Pilatos? Ora, o que tem na pergunta de Pilatos pode ser falado assim durante muito tempo, mas para resumir, essa pergunta de Pilatos traduz um certo cinismo, um certo ceticismo quanto à verdade. Perceba, o imperador romano tinha muita coisa para fazer. Ele era um homem muito ocupado para ficar tentando resolver questões filosóficas com um judeuzinho qualquer. Não que Jesus fosse um judeuzinho qualquer, mas para o imperador romano ou para o procurador romano, Jesus era mais um criminosinho, mais um daqueles judeus que aparece por ali promovendo os seus ensinamentos. Então, existe um certo desdém com a pessoa do Senhor Jesus, mas existe também um certo cinismo nessa pergunta de Pilatos. Pilatos não faz essa pergunta para Jesus na intenção de obter uma resposta concreta. Não existe um homem dizendo para Jesus: eu estou à procura da verdade, quero conhecê-la, você sabe aonde eu posso encontrar? Eu estou à procura do que é realmente a verdade. Eu sei que a verdade pode mudar a minha vida e resolver os problemas do mundo. Você sabe onde eu posso encontrar a verdade? Não é isso que Pilatos está querendo fazer. Pilatos está fazendo aquela pergunta que talvez nos nossos dias, os nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade e até mesmo, pasme, membros das nossas igrejas fazem. Mas você está dizendo da verdade? Me permita, pastor. Pastor Newton, essa é a sua verdade. Sabe, pastor Newton? Cada um tem a sua verdade. Essa é a sua verdade. Eu tenho a minha, o senhor tem a sua. Ora, você nunca escutou alguém falar isso e perguntar isso para você? Quem sabe você, puxando um pouco mais na sua memória, vai se lembrar daquela conversa com um amigo seu, com um colega, com um parente, que de repente está resistindo aos valores da Bíblia Sagrada, e ele sempre encontra no relativismo uma escapadela viável. Então perceba, se eu estou aqui conversando com o meu pastor presidente e ele está me confrontando com a verdade da palavra de Deus, e eu perdi, hoje em dia é assim, eu estou conversando aqui com o meu presidente, ele está me confrontando com a palavra de Deus, e aí eu perdi todos os argumentos, o único argumento que me resta é dizer assim: mas pastor Newton, o senhor está lendo a Bíblia do seu jeito, o senhor está interpretando do seu jeito, pastor. Cada um tem a sua verdade. Esse relativismo cínico, esse relativismo infrutífero, demoníaco, que tem tomado a mente de tantas pessoas, que falam muitas vezes sobre verdades e verdades e verdades, mas se recusam a encará-la de frente. Queridos, eu quero mostrar para vocês essa noite que o grande problema moral da humanidade, o grande problema moral das sociedades aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, neste tempo e em qualquer outro tempo, não é a falta de conhecimento da verdade, mas sim a sua indisposição em aceitá-la assim como ela é. Eu quero mostrar para você essa noite que o que falta não é conhecimento da verdade, mas sim decisão de se submeter a ela. Porque o que aconteceu naquele pretório romano, naquele momento, não foi uma pergunta de um coração sincero, dizendo: mostre-me finalmente a verdade absoluta. Aquela foi uma pergunta retórica, cínica, cheia de incredulidade, de um homem que, diante da verdade encarnada, diante
do Logos encarnado de Deus, da verdade encarnada de Deus, de um homem que mesmo diante da verdade de Deus na frente dele, conseguiu produzir injustiça e morte. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo nós estamos assistindo nos nossos dias pessoas que estão diante da verdade. No entanto, os frutos das suas mãos não deixam de operar na injustiça. Eu quero mostrar isso para você. Eu quero mostrar para você o problema da humanidade rejeitar o conhecimento de Deus e como isso desemboca em tudo o que nós estamos vendo acontecendo ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Amém. Então, para fazer isso, para mostrar esse processo de negação da verdade e como ele opera na humanidade e as consequências dele, eu preciso que você vá para um texto que me deixa tremendo. Um texto que eu nunca ousei pregar sobre ele, e que talvez você tenha escutado muitas pessoas pregando sobre ele, mas um texto essencial, seminal para esse evento, para abrir esse evento, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como eu pedi a você para deixar aberto. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós vamos fazer uma exposição a partir do versículo 18. Lembre-se, e eu vou falar isso para você algumas vezes essa noite. Eu quero mostrar para você essa noite como o problema da humanidade não é a falta de conhecimento da verdade em si, ou a falta de acesso à verdade, mas a declarada rejeição em obedecê-la. O problema das pessoas hoje não é que elas sabem o que é o certo, não é elas não saberem o que é o certo. O problema é elas se fecharem para a operação dessa verdade. Queridos, você abriu comigo a sua Bíblia aí, Romanos 8, Romanos 1, né? Romanos 1, ou ligou a sua Bíblia, ou abriu a sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Eu escolhi esse texto, porque esse texto mostra para a gente esse ciclo, meus irmãos, esse processo que começa na negação da verdade de Deus e termina na operação da morte. Então, eu quero que você abra em Romanos 1 e que você, na sua apostila, aí no seu livro, aliás, vá à página 13. Nós vamos acompanhando tanto na Bíblia quanto no seu material. Vamos lá? A página 13. Queridos, primeiro eu quero explicar um pouquinho para você sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você aqui que é membro da Assembleia de Deus de Blumenau, provavelmente você recebe na sua igreja, aí na sua congregação, notícias sobre o campo missionário, não é verdade? Nós temos a carta missionária, em que nós recebemos notícias do que está acontecendo lá no campo missionário, do que Deus está fazendo através da vida dos nossos queridos irmãos que estão lá na frente de batalha, enquanto nós aqui seguramos as cordas para eles. E quando nós ficamos sabendo do que acontece lá, nós temos um testificado do Espírito Santo no nosso coração. Eu preciso continuar fazendo a minha parte aqui. Está dando certo. Bom, é isso que acontece. A carta de Paulo aos Romanos tem essa intenção. Nós poderíamos dizer que a carta de Paulo aos Romanos, por incrível que pareça, é uma carta missionária. É a carta de um missionário que já terminou o trabalho de evangelização dele. A essa altura do seu ministério, o apóstolo Paulo já tinha terminado o trabalho de evangelização dele. Toda a parte oriental do Império Romano, toda a parte leste do Império Romano, pelo menos as principais cidades, Paulo já havia evangelizado e já havia deixado pelo menos uma igreja e um presbitério. Perceba isso. Ele já havia deixado uma igreja plantada e já havia deixado líderes para dar continuidade àquele trabalho. Então Paulo disse assim: olha, terminei meu ministério aqui nessa parte do império, eu preciso agora avançar para a parte oeste do império, para a parte ocidental, porque lá naquela parte ocidental do império, a parte oeste, Cristo ainda não foi pregado. E aí Paulo precisa fazer o quê? Ele precisa fazer isso, mas ele não faz de qualquer jeito. Às vezes nós queremos fazer a coisa de qualquer jeito, mas Paulo não. Paulo não. Paulo disse: olha, eu vou mandar uma carta para uma igreja que não me conhece, a maior igreja, preste atenção,
a maior igreja da maior cidade, no lugar mais perto onde eu quero alcançar. E essa igreja vai ser a minha base missionária. Eu vou passar um tempo nessa igreja e a partir dessa igreja eu vou obter apoio para alcançar a Espanha. E aí Paulo vai mandar essa carta então para a igreja de Roma, que era uma igreja que Paulo não havia plantado, era uma igreja que não conhecia o ministério do apóstolo. Provavelmente a igreja de Roma foi plantada por pessoas, judeus, piedosos que estavam presentes no derramado do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, porque fala que ali também tinha gente vindo de Roma, tinha pessoas piedosas vindos de Roma ali. Então provavelmente esses homens que receberam esse derramado do Espírito saíram e começaram um trabalho na igreja romana. E Paulo diz, eu vou mandar uma carta. Por isso que a gente vê o apóstolo Paulo explicando na sua carta aos romanos o evangelho que ele pregava. Aí ali ele fala sobre a vocação dele, ele fala sobre a queda da humanidade, ele fala sobre a justificação pela fé, Paulo fala sobre a condição dos judeus, a salvação dos judeus, ele fala sobre a salvação dos gentios, ele fala sobre uma série de coisas. E aí Paulo vai enviar essa carta. Só que Paulo vai enviar essa carta, e chega uma parte dessa carta em que o apóstolo Paulo vai demonstrar como é importante, como se faz urgente a pregação do evangelho, como se faz urgente a pregação da verdade. E isso ele começa a fazer a partir do versículo 18. E eu quero que você, de Bíblia aberta, vá acompanhando comigo esse ciclo que Paulo mostra, da negação da verdade até a operação da morte, até a destruição. Bom, nós vamos fazer uma leitura então a partir do versículo 18, ok? Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 18, nós vamos fazendo pausas e eu vou explicando para você. Bom, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 diz assim, o verso 18, aliás, a ira de Deus, uau, Linderson, a ira de Deus, olha como Paulo fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém, olha, presta atenção nesse vocabulário de Paulo, que detém a verdade pela injustiça, ou que detém a verdade através da injustiça, ou que impede o avanço da verdade através da injustiça. Então a primeira coisa que Paulo vai começar a falar com essa igreja, e que precisamos aprender essa noite, é sobre a revelação da ira de Deus. Linderson, calma. Como assim a gente começa num evento sobre a verdade, falando sobre a revelação da ira de Deus? Porque uma das verdades mais, me permita a expressão, mais nitidamente colocadas na Bíblia Sagrada é sobre a ira de Deus. Queridos, em nome de Jesus, preste atenção que eu vou te falar aqui agora, porque embora isso seja básico, isso pode causar um nó na sua cabeça. Nós não estamos pregando para as pessoas serem salvas do diabo, não. Nós não estamos pregando para as pessoas nós não estamos evangelizando para o sujeito não cair nas mãos do diabo na eternidade, não. Nós estamos pregando, não é para as pessoas se livrarem da ira do diabo, é para se livrarem da ira de Deus, do julgamento final. No julgamento final, as pessoas não estão diante do diabo e respondendo pelos seus atos, as pessoas estão diante de Deus. Por isso que é tão importante o apóstolo Paulo começar essa carta, e nós começarmos essa noite falando sobre a ira de Deus. Perceba, deixa eu mostrar isso aqui para você. O verso 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E agora perceba, e o verso 18 ele diz que a ira de Deus se revela contra a impiedade. Então Paulo está traçando um paralelo entre a justiça de Deus, que a gente alcança através da fé gerada em nós pelo Evangelho, e está falando agora sobre a ira de Deus, que alcança o ser humano que escolhe viver debaixo da mentira. E eu preciso começar explicando para você o que é a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Porque a gente lê um texto e fala assim, a ira de Deus é Deus nervoso, é Deus raivoso, é Deus dando um soco na mesa e gritando com todo mundo, virando a mesa. Não. A ira de Deus não tem nada a ver com raiva.
Nós é que temos essa ideia de ira como alguém assim, uma pessoa que tem uma explosão de raiva, né? Uma explosão, chega! E aí explode e tal, está irado. Não, isso não tem nada a ver com isso. Queridos, eu quero que nós entendamos algumas coisas hoje. O pecado ofende a Deus. Um Deus que é santo, absolutamente santo, quando se depara com o pecado, ele é ofendido. E a gente despreza isso tantas vezes. Como o pecado é ofensivo a Deus. Vou usar uma linguagem bem nossa. Como o pecado cheira mal diante das narinas de Deus. Por quê? Não é porque Deus tem nojinho do pecado. É porque o pecado é exatamente o oposto da natureza de Deus. Então, queridos, nós estamos vendo tanta injustiça, desde o Jardim do Éden até hoje, o que Deus tem feito com o pecado. Deus tem, por sua misericórdia, suportado, tolerado o pecado. Mas saiba de uma coisa, o pecado ofende a Deus, é agressivo a Deus. É a mesma coisa você entrar numa sala e você abriu aquela sala, você sem perceber, é um depósito de lixo que tem meses. Aí você abriu aquela sala, aquele cheiro vem e te ofende. A sua primeira reação vou fechar essa porta. Então, imagine que Deus está suportando o terrível cheiro do pecado humano, desde a queda do homem no Jardim do Éden. E a ira de Deus, não é Deus ficando com raiva, a ira de Deus é Deus dizendo assim, chega, não suporto mais. A ira de Deus não é Deus com raiva, a ira de Deus é a santidade de Deus, dizendo basta, para aquilo que a misericórdia de Deus tolerou até o momento. Preste atenção, vou repetir. A ira de Deus é a santidade de Deus dizendo basta para aquilo que a misericórdia de Deus tolerou até aquele momento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós que vamos passar um final de semana sendo alertados e desafiados a respeito da verdade, queridos, nós temos que reconhecer que o estilo de vida da nossa sociedade é extremamente ofensivo ao caráter do nosso Deus. Nós temos que reconhecer, queridos, que quando nós pregamos a verdade, nós não pregamos a verdade assim sem prazo, sem tempo, nós precisamos alertar as pessoas de que chegará um dia que a santidade de Deus dirá um basta para tudo aquilo que a humanidade tem feito, e nesse dia, o homem será colocado diante do seu Criador. E nós precisamos entender, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós ficamos pasmos com tanta coisa cruel que a gente assiste na TV, que a gente lê nos jornais. Mas nesse exato instante, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que muitas das pessoas que estão operando no pecado deliberadamente hoje, na crueldade, muitas dessas pessoas já estão, segundo o que nós vamos ler aqui no apóstolo Paulo, muitas dessas pessoas já estão experimentando a ira de Deus. Queridos, em nome de Jesus, por isso a importância de nós nos comprometermos de uma vez por todas e com todo o nosso ser e toda a nossa alma, nos comprometermos com a verdade da palavra. Por quê? Porque uma vida vivida fora dos princípios de Deus é uma vida que ofende a natureza de Deus. E perceba, se Deus ainda não disse basta para o pecado da humanidade como um todo, Deus anda dizendo basta para alguns pecados de algumas pessoas individualmente. Em nome de Jesus, querido, o pecado humano não fica impune. E nós precisamos, como igreja, abandonar todo o romantismo
todo romantismo que muitas vezes leva a gente a apresentar um Deus adocicado, um Jesus de pelúcia, um Deus de pelúcia. Sabe um Deus de pelúcia? Os meus alunos, eu acho que eu já falei para eles sobre o Deus de pelúcia. É um Deus fofes, é um Deus querido, é um Deus amiguinho e que infinitamente vai ter paciência com você, porque afinal de contas, ele é tão perigoso para o seu estilo de vida pecaminoso quanto um ursinho de pelúcia é lá na estante do quarto. Mas não é esse o Deus revelado em toda a verdade das Sagradas Escrituras. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras está indignado com o estilo de vida de muitos de nós. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras está se sentindo ofendido nesse exato momento, ofendido com cada gota de sangue que é derramado nesse país, com cada adultério, com cada divórcio, com cada abuso de criança, com cada mentira que é propalada. Deus da Bíblia Sagrada não é esse Deus de pelúcia que parece assim aquelas pessoas que precisam tomar um remédio para dormir, parece que ele tomou um remédio para dormir e ficou meio grogue. Não é esse o nosso Deus. Deus está esperando que se levantem homens e mulheres comprometidos com a totalidade das Escrituras, e a totalidade das Escrituras me obriga essa noite a dizer para você que a ira de Deus é real. A ira de Deus é real. A indignação de Deus. É claro que aqueles que estão em Cristo Jesus, não precisam, eles olham para essa ira de uma forma diferente. Aqueles que estão em Cristo dizem assim: Senhor, não olhe para os meus méritos. Tu despejaste a tua ira sobre o teu filho na cruz do Calvário, e eu me aproprio pela fé do sacrifício de Cristo. Eu sei, Senhor, que a ira que estava reservada para mim foi direcionada para o teu filho no Calvário, e eu sei que sou justificado pela fé. Pela fé. Agora, Linderson, Paulo está falando dessa ira, dessa indignação de Deus contra a mentira. Por que ele está falando isso, Linderson? Nós vamos ler a partir do versículo 19. Versículos 19 e 20, acompanhe comigo aí no seu material ou na sua Bíblia, como você achar melhor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, é que a verdade de Deus não está escondida. A verdade de que existe um Criador, a realidade de que existe um Deus no universo, de que esse Deus é santo, de que esse Deus é infinito, de que esse Deus é bom, de que esse Deus é Pai, a verdade de que esse Deus é um ser pessoal, essa verdade não está escondida. Para o apóstolo Paulo, Deus escreveu sobre ele no universo, na criação. Para o apóstolo Paulo, meus irmãos, Deus deixou a sua impressão digital na natureza, no universo criado. E se o homem olhar com mais cuidado para o universo criado, o homem vai dizer assim: quantos bilhões de galáxias existem? Tudo isso. Quantos sóis? O homem olha para o nosso sol, ele vê lá na internet que o nosso sol é milhões de vezes maior que o planeta Terra. Aí ele vai olhando e vai dizendo assim: tá, mas o nosso sol não é único? Não, tem outros sóis. O nosso sol está na 5ª divisão dos sóis.
ele é uma estrela de quinta grandeza. Perceba, se o nosso Sol é milhões de vezes maior que o planeta Terra e está na quinta divisão, imagine o tamanho do Sol que está na quarta divisão, as estrelas de quarta grandeza. Imagine o tamanho das estrelas de terceira grandeza. Imagine o tamanho do universo. Para Paulo, se o homem usasse a mente dele, ele diria assim: tem que existir alguém por detrás de tudo isso. E esse alguém que existe não é uma energia, tem que ser um ser pessoal, porque foi tudo planejado com tanto cuidado, o universo foi planejado com tanto cuidado, que não pode ser uma energia, tem que ser uma mente para planejar tudo isso. Para o apóstolo Paulo, queridos, Deus deixou no universo impressões suficientes para todo ser humano que, usando a razão, olhar e dizer: tem que ter alguém por detrás disso. Existe um nome para isso. Isso é chamado teologia natural. O que é a teologia natural? Teologia natural é um ramo da teologia que trabalha exatamente com essa ideia, com a ideia de que Deus, o Criador, deixou na natureza criada traços que apontam para Ele. Portanto, ainda que essa revelação de Deus na criação não seja suficiente para a salvação, porque somente em Cristo existe a salvação, essa revelação de Deus na criação é suficiente para o homem dizer assim: eu preciso procurar conhecer esse Criador. Eu preciso desse Criador. Por isso, querido, eu quero essa noite, em nome de Jesus, dizer a você que estuda engenharia, que estuda química, que estuda filosofia, que estuda biologia, que estuda matemática, física, você que estuda sei lá o que mais, eu quero dizer uma coisa, querido: você não está lidando propriamente com matéria. Às vezes você está lá no laboratório, sei lá onde você estuda, onde você trabalha, você está olhando no microscópio e está dizendo assim, isso aqui são só micro-organismos, é só célula, isso aqui é só vírus, isso aqui é só bactéria, isso aqui é só DNA. Isso não é só vírus, não é só DNA, não é só proteína, não é só cadeia de DNA, isso é graça de Deus, isso é revelação de que existe um projetista, existe um designer, existe um ser inteligente que deixou vestígios do seu caráter espalhado por todos os cantos, e por isso o homem é indesculpável diante de Deus. A verdade que Deus revela é a mesma verdade que te torna indesculpável. Querido, isso é sério. A mesma verdade que Deus revela é a verdade que te torna indesculpável. Porque até você obter o conhecimento sobre aquilo, talvez você poderia se sentir indesculpável. Por isso, cada vez que a gente abre a Bíblia, vem sobre nós ao mesmo tempo graça, porque aprendemos do nosso Deus, mas vem sobre nós ao mesmo tempo também o quê? Responsabilidade. A declaração bíblica, Deus é amor, ao mesmo tempo te liberta e diz, meu Deus é amor, Ele me ama. Mas ela te coloca também diante de uma responsabilidade. Da próxima vez que eu pecar, eu não estou pecando contra alguém que é indiferente a mim. Eu estou pecando contra alguém que me ama. Toda revelação de Deus, da verdade de Deus, é ao mesmo tempo dádiva e responsabilidade. Irresponsabilidade. Então esses homens são indesculpáveis. São indesculpáveis. Vamos para a página 17, o item 2.4 dessa palestra. Perceba, queridos, que desse momento em diante, entre os versículos 21 e 25, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente um ciclo. Versículos 21 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Antes, se tornaram, preste atenção nisso daqui, eles têm o conhecimento de Deus, mas não o glorificam como Deus. Antes, diz a palavra de Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha aqui para mim agora. Você percebeu como o apóstolo Paulo começou falando? Esses homens tinham o conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Eles não foram gratos. Perceba, Paulo está dizendo aqui, queridos, Paulo está mostrando para a gente um processo. Que processo é esse, lindas? Quando o homem nega a verdade de Deus, necessariamente ele produz para si ídolos. A negação da verdade leva necessariamente à idolatria, igreja. E eu quero que a partir desse momento você esqueça se o seu conceito de idolatria é aquela ideia que nós evangélicos temos, de olhar para outras igrejas e dizer, lá naquela igreja, eles têm lá uma estátua de fulano de tal, aquilo ali é idolatria. Aquilo também é. Só que existe uma idolatria que, na minha opinião, é muito mais perigosa, porque é muito mais sutil. Para ter idolatria, não precisa ter imagem de escultura. E aí a idolatria fica perigosa, porque ela fica, a idolatria fica ainda mais perigosa porque ela fica sutil. Deixa eu mostrar isso para você. Queridos, o que se esperava da humanidade? O que se esperava da humanidade é que ela olhasse para o universo, para a grandeza do universo, que ela olhasse para ela mesma e reconhecesse, existe um Criador, existe um ser bom, um ser moral, que tem a verdade para mim. Bom, é isso que se esperava da humanidade. Mas foi isso que a humanidade fez? Não. A humanidade recusou o conhecimento de Deus, e foi produzir para si o quê? Ídolos. Eu preciso explicar isso aqui para você. Olhe para mim. Todas as vezes que um ser humano, que um povo, que alguém abre mão da verdade de Deus, esse alguém necessariamente precisa escolher uma outra verdade para si. Quando a humanidade diz não para Deus, o que a humanidade precisa fazer? Ela precisa criar para si mesma narrativas, gente, histórias. Todo mundo que diz não para Deus, coloca alguma coisa no lugar dele. Ora, nós estamos em época de eleição, igreja. Estamos aproximando disso. A maneira como a gente vê algumas pessoas falando dos seus partidos políticos é uma maneira quase escatológica. Tem gente que fala do partido político como se aquele partido político tivesse assim a salvação do mundo. O sujeito fala, porque nós acreditamos que a partir dessa proposta aqui, nós construiremos um mundo melhor, um mundo mais justo, e a partir dessa proposta aqui, a injustiça vai acabar, o pobre vai ter comida, o rico vai ficar melhorzinho do coração, vai acabar a violência, não vai ter ninguém noiado na rua, vai ser um paraíso. Essas propostas, queridos, perceba, tem um pouco de marketing político? Tem, mas tem também muito, sabe de quê? De necessidade humana, de tirar a proposta do Deus eterno da sua vida,
e colocar dentro da sua vida uma proposta própria. Olha, preste atenção. Toda vez que o homem nega a verdade, ele cria uma história para servir de verdade para ele. Quem foi que convenceu vocês a comerem desse fruto? Aí o homem que deveria zelar pela integridade espiritual do jardim do Éden, ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu, ela me levou a comer e eu fui e comi. Então perceba, e a mulher? A serpente, etc, etc. E aí toda vez que o homem nega a verdade de Deus, ele tem que criar uma narrativa para ele. Rapaz, quando você casou, você não sabia exatamente o que era casamento? Quando você casou, você não sabia o que era casamento? Pastor, mas eu era muito novo. A gente diz assim: pastor, isso é desculpa esfarrapada. Querido, é mais profundo que desculpa esfarrapada. Porque quando o homem diz não para a verdade de Deus, ele não tem que ficar inventando desculpa para ele. Ele tem que se apegar a uma outra verdade para colocar no lugar. E aí é que entra o ídolo. O que é o ídolo? O ídolo é alguém que o ser humano inventa para legitimar a proposta de vida que ele criou porque disse não para Deus. O que é um ídolo? O sujeito não quer ser fiel. O sujeito não quer ser fiel à esposa. Vou dar um exemplo. Ele não quer ser fiel à esposa. Ele não quer viver a integridade do matrimônio. E aí ele cria uma história, porque, veja bem, eu era muito novo, eu não conheci outras mulheres, e veja bem, e aí ele vai andando naquela desculpa esfarrapada, daqui a pouco ele inventa um ídolo, ele diz assim: afinal de contas, pastor, eu mereço ser feliz. Aí está o ídolo, ele criou uma história. Porque eu estava assim, eu estava passando vontade, eu estava desse jeito, e afinal de contas, pastor, eu mereço ser feliz. Uau! A narrativa. É porque a minha esposa não me satisfazia mais, é porque assim, é porque a vizinha. E o ídolo é a felicidade. Eu tenho direito de ser feliz. Querido, preste atenção. Um ídolo é tudo aquilo que você está disposto a satisfazer na sua vida, à custa de algum sacrifício. Especialmente um sacrifício que não deveria ser feito. Pastor, então quer dizer que eu quero comprar um carro. E para comprar um carro eu estou disposto a trabalhar mais. Então meu carro é meu ídolo? Depende. Você está disposto a sacrificar a sua família? Pastor, é o meu ministério. E está errado querer ter um ministério? Não está errado. O que você está disposto a sacrificar? Está disposto a sacrificar o seu casamento? Então o seu ministério é um ídolo. Está disposto a sacrificar a sua família? É um ídolo. É um ídolo. E perceba, todas as vezes que o homem abre mão da verdade de Deus para ele tem que criar uma narrativa, uma desculpa, e ele tem que inventar um ídolo para legitimar aquela narrativa. Eu mereço. Gente, quer ídolo mais diabólico dos nossos dias do que a tal da felicidade? A felicidade, ou a ideia de felicidade, tem destruído tantos casamentos, gente. A ideia de felicidade tem destruído tantas famílias. A ideia de felicidade tem afastado tanta gente da vontade de Deus e mandado para o inferno. Porque, queridos, a felicidade para o cristão é algo relativo. Deus não morreu na cruz para nos fazer felizes. Essa não é a prioridade de Jesus para a gente. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos levar de volta para o Pai. A felicidade não é uma categoria cristã, a alegria sim.
E o que é a alegria? A alegria é uma convicção interior de que você está exatamente onde você deveria estar, que produz paz em você, não necessariamente prazer. A alegria cristã diz assim: estou sendo martirizado por causa do Evangelho. O sujeito não está feliz, porque aquelas chibatadas doem, as mordidas dos leões doem, a humilhação dói, mas dentro dele existe uma convicção profunda, dizendo assim: você está exatamente aonde eu quero que você esteja. Isso é cristão. Sentir-se bem, sentir felicidade, sentir aquela paz. Tentamos, a paz invadindo o meu coração, aquela coisa bem assim. Não, essa não é uma categoria cristã. Pelo contrário, isso que você chama muitas vezes de paz, de felicidade, de me sentir bem, pode estar custando o sacrifício de alguma coisa importante aos pés de um ídolo que não deveria fazer parte da sua história. Então perceba, é tênue a linha. E Paulo está dizendo, esses homens, ao usar a mente, eles deveriam, com a mente convencida de que existe um Criador, eles deveriam dobrar o coração em adoração. O processo é esse, igreja. Perceba, o processo é esse. O cristianismo é assim. A nossa mente convencida de que a palavra é a verdade, essa mente convencida de que Deus e Jesus e o Espírito, a Trindade Santa são reais, essa mente convencida gera uma atitude de adoração no coração. Queridos, nós não nos relacionamos com a verdade a sangue frio. Para nós cristãos, conhecimento e adoração andam necessariamente juntos. Juntos. Se aplique cada vez mais ao conhecimento da verdade, e você verá o seu coração cada vez mais apaixonado pelo Senhor. Se aplique, use cada vez mais a sua mente, o seu raciocínio, a razão para conhecer os meandros das Escrituras, e você verá o seu coração se incendiando em amor pelo Senhor. E à medida que a sua mente é cheia da palavra, o seu coração vai se quebrantando. À medida que a sua consciência vai sendo liberta pela verdade de Deus, a sua alma vai se enchendo de gozo, a sua alma vai se enchendo de alegria, e você não precisa de nenhum ídolo para satisfazer a sua alma, você não precisa de nenhuma proposta humana para glorificar a Deus. Por quê? Porque a verdade está tão claramente colocada diante de você, que a única alternativa que você tem é cair de joelhos dizendo: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a verdade, quando ela é negada, a negação da verdade leva o homem a fabricar ídolos, e ídolos que confirmam as escolhas pecaminosas. Perceba, uma das coisas mais tristes desses versículos que nós lemos está no versículo 22. O versículo 22 diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ora, queridos, não é isso que nós estamos vendo. Eu não preciso alardear isso daqui, mas nunca se produziu tanto conhecimento científico na história da humanidade como se produz hoje. Irmãos, você pode sair daqui, ir até a sua casa e pesquisar no banco de teses da Universidade de Harvard, a melhor universidade do mundo. E você não precisa pagar passagem,
Você não precisa fazer nada, você pode tomar um suco, comer um frango a passarinho frito, enquanto você pesquisa sobre a última descoberta dos laboratórios sei lá. Está lá. Então nunca se produziu tanto conhecimento. E nunca se disseminou tanto conhecimento também. Agora, nós somos obrigados a ver esse versículo 22. À medida que o homem, longe de Deus, se sente cada vez mais sábio, ele se torna cada vez mais estúpido. O conhecimento, se não for revestido do quebrantamento diante do Criador, torna a sociedade mais estúpida. Nunca se produziu tanto conhecimento, mas isso não nos tornou uma humanidade melhor. Continua existindo regimes como o da Coreia do Norte. Continua acontecendo tragédias como a da Síria. As pessoas continuam entrando nas escolas e descarregando as suas armas de fogo. Então perceba, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo chama o estilo de vida do homem que acha que sabe demais, distante da verdade do Criador. Paulo chama de loucura. Paulo diz, eles se tornaram nulos em seus próprios entendimentos. Ou seja, o conhecimento que eles produzem não gera mudança de vida neles, não os impulsiona à verdade. Não os impulsiona à verdade. Vamos continuar. E aí, versículo 26 ao 31, a palavra de Deus diz, fala do outro processo resultante da negação da verdade. Preste atenção nisso. Por causa disso, os entregou Deus, olha esse versículo, olha essa expressão, a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu vou ficar aqui, a leitura aqui. Agora olhe para mim, eu vou explicar isso para você. 3 vezes o apóstolo Paulo disse nesses versículos, portanto, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Querido, essa é uma expressão jurídica. Paulo usa a mesma ideia jurídica de um homem que é retirado do banco dos réus e é colocado nas mãos de um carcereiro para cumprir, de um algoz, para cumprir a sua pena. Ele é entregue para cumprir a sua pena. Não tem mais nada para fazer por ele. Ele vai ficar ali agora, recebendo por anos e anos a punição por tudo aquilo que ele fez. Em nome de Jesus, preste atenção. A ira de Deus, aqui no caso do apóstolo Paulo, contra essa negação da verdade humana, ou da verdade pela humanidade, não está desenhada assim com um portão de fogo. Perceba, Paulo não está falando do inferno aqui. Paulo está falando de Deus, que até determinado momento operou na vida de algumas pessoas. Vem aqui, Alessandro, por gentileza. Eu gosto de usar essa ilustração. E o Alessandro vem, ali é o pecado. Ou o Alessandro escolheu andar num caminho de pecado. Suponhamos que essa seja a rota do pecado, fora da vontade de Deus. E o Alessandro vai andando devagarinho, e é como se Deus estivesse fazendo alguma coisa aqui,
para, de alguma forma, impedir o Alessandro de continuar essa rota, porque essa rota está levando o Alessandro para a destruição. Mas o Alessandro deliberadamente disse, como Adão disse, como Eva disse: eu quero andar do meu jeito, eu quero ser livre, Deus, eu quero fazer, eu mando na minha vida. Oh, que frase diabólica! Que frase terrível! Eu mando na minha vida. E aí, olha, a ira de Deus é revelada, sabe como? Não é com Deus pegando uma espada, Alessandro, uma espada e... Eu tive que fazer isso para você rir, para você acordar. Estratégia. Olha para mim. A ira de Deus é revelada aqui, sabe como? Deus dizendo assim: Alessandro, segue tudo o que você quiser. Mergulha, Alessandro, de cabeça no seu estilo de vida e receba você mesmo como punição, não a condenação eterna, porque essa vai vir depois, mas receba já agora, Alessandro, na frente de todo mundo que está vendo, receba a punição por ter dito não, por ter se afastado do meu caminho de amor. Eu insisti com você, mas a minha ira, a minha santidade disse basta. E a minha justiça está dizendo assim: Alessandro, viva as consequências da escolha que você fez. Tira o freio. Obrigado, Alessandro Aguiar. Olhe para mim. Olhe para mim. Se prepare. Essa semana saiu na TV. Na TV eu vi na internet, mas deve ter saído na TV também. Supremo Tribunal de Justiça discute o reconhecimento como legítimo e oficial, união estável entre 3 ou mais pessoas. Vocês viram isso? Chamado de poliamor. Isso é sério. Isso não é a Europa que se desviou, é Brasil. União estável entre 3 ou mais pessoas. 3 homens, 2 homens e uma mulher, 3 mulheres, seja lá o que for também. E aí eu li uma discussão de um jurista na internet dizendo assim que, segundo a lei, preste atenção, olha, irmãos, preste atenção na sutileza. Segundo a lei, um dos princípios da união estável é que a pessoa esteja plenamente livre, inclusive, para se casar. E aí a pessoa fazer essa indagação. Se um princípio para se consolidar juridicamente a união estável é essa pessoa ter condições plenas de se casar, e estamos reconhecendo a união estável entre 3 ou mais pessoas, o que nos impede de muito poucos meses reconhecermos o casamento civil entre 3 ou mais pessoas. Consegue entender isso? Aí a gente olha, e queridos, perceba, a gente olha tanta crueldade, tanta loucura, e a gente tem que partir de um princípio, irmãos. Podem haver algumas dessas pessoas que Deus as entregou para que as consequências que elas vão viver sejam, ainda nessa vida, uma punição nelas mesmas para tudo aquilo que elas escolheram como caminho para elas. E aí, nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada e percebemos que um dos sinais da negação da verdade de Deus
na natureza é a rebelião contra a verdade de Deus escrita no meu corpo. Preste atenção aqui. Um dos sinais da humanidade que não quer aceitar a verdade revelada de Deus, do Criador, da soberania, da santidade do Criador na natureza, é ela negar a natureza dela mesma. Para o apóstolo Paulo, esses casos que estão aqui na Bíblia Sagrada, não são pessoas que optaram pela homossexualidade porque sofreram abuso, não. Aqui não são pessoas que têm algum tipo de questão que precisa ser melhor observada. Paulo aqui não está falando de pessoas que desenvolveram uma conduta sexual distorcida dentro dos padrões cristãos, porque foi vítima de um processo de violência, ou que está sofrendo alguma questão biológica. Paulo está lidando aqui com o maior tipo de gente que faz essa propaganda da homossexualidade que nós estamos vendo. São aquelas pessoas que deliberadamente, movidas por desejos pecaminosos, movidas pela falta de limites, elas dizem: o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele, inclusive ver se ele funciona de outro jeito. Paulo está dizendo que a promiscuidade sexual desses homens e mulheres aqui não é excesso de desejo, não é excesso de hormônio, não é porque eles viram um comercial erótico na TV. O problema da homossexualidade dessas pessoas aqui é teológico. Elas começaram negando a realidade do Criador que se revelou lá fora. Elas se rebelaram contra a natureza, contra a revelação de Deus na natureza lá fora. E agora elas começam a se rebelar contra a revelação da vontade de Deus no corpo. Preste atenção que eu vou te dizer. A estrutura do meu corpo é o primeiro sinal que os meus pais tiveram da vontade de Deus para a minha vida. Os meus pais viram lá no ultrassom, não sei se já tinha ultrassom, mas digamos que tivesse. Afinal, tem 18 anos que isso aconteceu. Que inventaram o ultrassom, né? Olha aqui para mim, para você rir de novo. Olha aqui que isso é sério. Você pode usar isso para responder para alguém. Isso está escrito melhor aqui no seu material. Depois você vai ler isso aqui com carinho. O sexo tem que ser interpretado teologicamente. Quando eu vi lá, o médico falou assim: ih, pai, tem um... Aí ele falou o nome lá, não precisa dizer aqui. Tem um negocinho aqui, é uma menina. Eu não sabia se a Ana Beatriz ia ser missionária. Eu não sabia se a vontade da Ana Beatriz era que ela vivesse 30, 40, 50 anos. Eu não sabia se a Ana Beatriz ia ter o cabelo cacheadinho, lindo como ela tem, ou ia ser lisinho. Eu não sabia nada sobre a vontade de Deus para Ana. Eu sabia que Deus estava já dizendo para mim: essa eu quero que viva a minha vontade como uma fêmea. O seu sexo, o seu corpo, a sua genitália é a primeira mensagem da vontade de Deus para você. É um sinal dizendo: você vai cumprir o meu propósito como um homem, você vai cumprir o meu propósito como uma mulher. E o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas chegaram a mudar o uso natural do corpo através de um processo. Negaram o Criador. Mergulharam naquilo que os desejos queriam. E os desejos foram trabalhando de maneira irracional e levaram essas pessoas a desenvolver modalidades de prazer que as levam à destruição. O problema aqui é teológico.
Eu estou falando dessas pessoas. Eu não estou falando, quem sabe, daquela pessoa que você conhece. Eu estou falando dessas pessoas. E aí, a gente precisa cair de joelhos, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia, porque a coisa é mais séria do que eu imaginava. Dizer não para a verdade traz consequências mais terríveis do que eu jamais pude imaginar. Jamais pude imaginar. E aí o apóstolo Paulo lista para a gente as consequências dessa loucura que a negação da verdade de Deus produziu nos tempos dele, e produz hoje, gente. Isso aqui é hoje. Por isso que esse texto é hoje esse negócio aqui. Aí a gente vai ler a partir do versículo 29, já nos encaminhando para a nossa conclusão. Versículo 29. Lembre-se que nós estamos num ciclo: a negação da verdade e o resultado destrutivo dela para uma sociedade. Versículo 29. Oh, Jesus! Olha como Paulo descreve o resultado, o estilo de vida desses homens e mulheres aqui. Verso 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Preste atenção. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores e aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Olha isso, a mente, olha o que a mente vai produzir: inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Eu acho que Paulo andou passando férias aqui no Brasil. Eu acho que ele andou fazendo uma excursão pela Europa. Eu acho que ele andou recentemente. 32, e aí nós terminamos. Verso 32 é a conclusão do apóstolo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que assim procedem. Preste atenção. Esses homens, essas mulheres, que negam a verdade e que acabam se entregando completamente aos desejos mais infames, eles topam tudo. Irmãos, o homem sem Deus está livre para topar tudo. Tudo. Absolutamente tudo. O homem sem Deus está livre para topar tudo. Perceba, esses homens e essas mulheres, o texto bíblico Paulo diz que eles conhecem a sentença de Deus. Eles sabem que eles estão andando para a morte. O que Paulo está dizendo é que no mais profundo desses homens e dessas mulheres, existe um testemunho lá dentro, dizendo assim: tem algo errado no que eu estou fazendo. Converse com uma pessoa deliberadamente mergulhada no pecado. Você pergunta assim: cara, eu te conheci na igreja, como é que você está? Como é que está o seu compromisso com Deus? Essa pessoa vai passar os próximos minutos tentando justificar para você por que ela se afastou dos caminhos do Senhor. E perceba,
ela não está tentando só arrumar uma boa justificativa para você. Ela está tentando calar uma voz que está lá dentro dela dizendo assim: você está fazendo tudo errado, você está se destruindo, o seu futuro vai ser comprometido se você não mudar a rota. Por que vocês acham que existe um esforço tão grande no nosso país para justificar tantas escolhas morais que estão fazendo? Por que vocês acham que tem tanta propaganda ideológica, tanto esforço para justificar a promiscuidade na nossa nação? Por quê? Primeiro, porque essas pessoas lutam o tempo todo contra um senso moral que elas ainda têm. E que se elas decidissem escutar só um pouquinho, lá dentro desse senso moral, elas escutariam a voz amorosa de Deus dizendo: ainda dá tempo. Primeiro, porque querem convencer a si mesmos. E depois, perceba, gente, como Paulo terminou dizendo aqui. Parece que Paulo passou aqui e foi visitar um crente que estava assistindo novela. Não é possível. A maneira como ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, olha só, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Queridos, presta atenção. A mentira tem uma estratégia de marketing. Existe publicidade destinada a romper com qualquer coisa que os cristãos chamam de certo. Por que nós estamos aqui esse final de semana? Nós estamos aqui esse final de semana para fazer um contrapeso com o que Paulo acabou de dizer aqui. Porque se o apóstolo Paulo disse para a gente, é verdade, se existem aqueles que não apenas praticam a injustiça, mas aprovam os outros na intenção de tornar a injustiça normal, se existem esses, por outro lado, existe um remanescente fiel de Deus nessa nação. Existem aqueles cuja mente foi convencida da existência do Criador, e aqueles cujo Espírito Santo fez ser regenerado da água e do Espírito, e que agora tem a sua mente cativa de Cristo, tem as suas paixões não mais governada pela impureza, mas governada pela graça de Deus. São aqueles que não se derretem mais diante da sensualidade barata, são aqueles que se desmancham diante da beleza do Criador, e são esses que estão, parte desses é que está reunida aqui esse final de semana, para aprender um pouco mais sobre a verdade, para se equipar para entender a verdade e para serem encorajados, impulsionados e revestidos para saírem por essas portas como homens e mulheres que amam, que praticam e que pregam a verdade de Deus por onde passam. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.